Os cristãos nesse momento da história que alguns chamam de pós-cristianismo, você pode concordar ou discordar disso, isso merece uma boa discussão mesmo. Mas eles estão sendo chamados de arrogantes, divisivos, autoritários e com um ar de superioridade sobre todas as coisas. Por causa daquilo que eles falam, que falam sobre si, que falam sobre Cristo, que falam sobre Deus e automaticamente o que falam sobre os outros. Um dia, numa sala de aula, numa aula de ensino religioso, alguém me perguntou por que eu era cristão e se eu achava, por ser cristão, que ele, que era de outra religião, estava errado. Eu disse, e o que eu digo para todo mundo? Não, você também acha que eu estou errado. Ele disse, por quê? Porque se você achasse que eu estou certo, você seria da mesma religião que eu. Qualquer posicionamento que haja reflexão e que gera um posicionamento diferente daquele que está conversando com você, que está morando com você, implica você achar ou dizer, mesmo sem dizer, que não concorda com ele. Mas neste mundo, as implicações, e anota bem essa frase e essa palavra, as implicações do cristianismo, elas estão no momento em grande evidência e exige do próprio cristianismo um posicionamento baseado na Bíblia sobre isso. Arrogantes somos nós, cristãos? Eu quero dizer para você que não é arrogância, é uma implicação. Você entendeu? Não? Vamos conversar sobre isso? Não sai daí, está só começando o Fé para hoje. Falar de religião em um mundo plural é sempre falar de altas complexidades. Eu gosto, você já deve ter percebido isso, de começar de onde as coisas começam, da Gênese, do Gênesis. Onde o pluralismo religioso, as muitas ideias e manifestações religiosas começam. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, nós vamos perceber que Deus salva Adão e Eva ao mesmo tempo e a concepção daquele casal como unidade sobre Deus é a mesma. Eles se unem no pecado e se unem na salvação. O cordeiro morre para salvar os dois e ambos são vestidos com a pele do cordeiro e permanecem na fé em Cristo Jesus. Assim que Caim e Abel nascem, nós vamos ver um mundo dividido. Caim tem uma perspectiva de Deus diferente de que Abel tem e essa perspectiva diferente gera um grande conflito entre os dois, gerando a morte de Abel e Caim passa a ser um degregado. As descendências agora manifestam duas perspectivas religiosas. Existe a descendência de Sete, que torna-se agora o primogênito de Adão, que se é chamado na Bíblia de filhos de Deus, portanto eles carregam uma ideia religiosa a partir daquilo que Deus revelou, e os descendentes de Caim, que têm uma outra perspectiva, uma outra cultura, uma outra forma de pensar a vida, a existência e uma outra forma de pensar Deus. Esse confronto, essa tensão vai crescer até o dilúvio. Ao sair do dilúvio, nós vamos ver o desenvolvimento de uma perspectiva e um fato é importante. Ele está no livro de Gênesis, capítulo 11, a construção da Torre de Babel. Um grande projeto, um projeto que envolve uma perspectiva, conforme eu disse, envolve o uso de tecnologia, a tecnologia de linguagem exige uma tecnologia de uso de materiais e a aplicação desse material, um grande projeto arquitetônico, mas é um projeto religioso. O texto diz, no capítulo 11 de Gênesis, que eles se juntam e diz, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Uma manifestação religiosa, um templo, uma torre, uma ideia de chegar ao céu, uma ideia de eternidade, uma perspectiva, uma afronta àquilo que Deus tinha dito e um grande desafio. Uma parte muito importante para a gente pensar agora é a interferência de Deus nesse projeto. No verso 5 diz assim, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Verso 7. Venham,
Vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. No verso 8 termina dizendo o relato que assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Vamos fazer algumas inferências. O povo era fiel a Deus ou infiel? Resposta sua, infiel. Havia ali uma religiosidade diferente da verdadeira? Sim, havia. Portanto, quando Deus espalha todas aquelas pessoas, o que Deus está fazendo? Ele está pegando todos os que discordam dele, que estão todos no mesmo lugar, e está espalhando todos os que discordam dele pela terra. A nossa perspectiva talvez levaria para uma outra conclusão, mas Deus é perfeito. E a gente pensando, olhando para o texto, fala: Senhor, estava todos os seus inimigos juntos e você espalhou os seus inimigos pela terra? Sim, e olha que o texto vai dizer: eis que o povo é um, e sendo um, não há limites para o que eles vão fazer. Isso é apenas o começo, não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. O que Deus fez ao espalhar línguas pela terra, culturas pela terra e culturas pagãs pela terra? A Torre de Babel é Deus colocando limites naquilo que as pessoas intentam fazer. O que existe aqui é que existe sim uma interferência divina na história. E a interferência divina da história limita aquilo que as pessoas fazem. Mas esse limitar o que as pessoas fazem, limitar o que os maus fazem, é um limitar porque Deus compreende aqui que a unidade do mal é pior do que o mal plural, cada um pensando de um jeito diferente. Todas as vezes que o mal se uniu numa unidade, numa confederação ou naquilo que a Bíblia chama de cabeça da besta, o estrago foi muito grande. Agora, quando eles estão espalhados, existe uma outra perspectiva de mundo. Deus não ficou surpreso com a pluralidade, com as múltiplas formas de manifestação religiosa. Muito pelo contrário, Deus previu e sabia o que aconteceria quando as pessoas se espalhassem e, ao se espalhar, desenvolveriam culturas diferentes, religiosidades diferentes, pensamentos diferentes. Se Deus sabia de tudo isso e impediu que houvesse uma unidade de todas as pessoas que se colocavam contra ele numa religião do mal só, é porque ele também previu a sua própria vitória. Olhando para cá, a gente pode ir para outra ponta. Agora, num outro momento que o texto bíblico chama também a atenção para a diferença de línguas. Em um momento as línguas se multiplicam e os homens se espalham. Em outro, há um falar que une todas as pessoas e o homem e o mundo se juntam no confronto de reinos. Agora tem a apresentação da verdade de Deus na Bíblia no confronto no mundo plural. Saindo de Gênesis, vamos para Atos. No livro de Atos, capítulo 4, o relato começa assim. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades dos anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e de João,
sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pode parecer muita ousadia da minha parte, ou um desrespeito técnico com a maneira de lidar com o tempo e a dinâmica da história, mas peço que você me conceda o benefício da paciência. E olha lá a minha análise. O mundo do relato que eu acabei de apresentar, o mundo do primeiro século, pode certamente ser chamado de um mundo plural. Desde as conquistas de Alexandre o Grande, o contato entre as mais diferentes culturas está de um jeito muito diferente. A maneira grega de pensar a existência está presente muito e muito influente em toda parte. Mas juntamente com isso, nós estamos vendo também o relacionamento de uma enorme quantidade de culturas, crenças, religiões e modelos de administração da vida pública em um relacionamento direto dentro desse império que chamamos de Império Romano. O domínio da língua latina e da língua grega é uma chave que abre portas para todo mundo. Quem fala grego, fala com todos. Não é à toa que os 27 livros do Novo Testamento estão escritos numa forma grega, que é o grego koiné, o grego popular, o grego que tem mais alcance, o grego do papel de pão. O Império Romano introduziu um sistema monetário que permitia um fluxo comercial sem barreiras. Essas barreiras que os períodos anteriores experimentaram, agora isso não tem mais. Além das estradas que conectavam, no mínimo, 3 continentes. Naquele momento, podemos dizer que o planeta, a partir da bacia do Mediterrâneo, estava mundializado. África, Europa e Ásia estão conectados por uma moeda, por uma forma de transporte e pela língua do Império. A própria Bíblia nos dará um vislumbre dessa pluralidade na geografia dos livros do Novo Testamento. Uma epístola que vai para Roma, onde se menciona a intenção do apóstolo Paulo de ir para a Espanha. Outra epístola que vai para Corinto e assim para Galácia, outra para Éfeso, Filipos, Colossos, Tessalônica. O mundo enorme de muitos ficou pequeno e o mundinho pequeno de muitos ficou enorme. Agora, existe a partir do Estado-nação dos judeus a difusão do Evangelho de Jesus Cristo naquele primeiro século. Antes, aquela nação tinha um relacionamento com os outros povos e as outras religiões e outros pensamentos de uma forma completamente diferente. Havia muitos encontros, mas você percebe um aspecto geopolítico desses encontros. Havia confrontos, e esses confrontos eram bélicos, mas também há visitas de outros povos, como a rainha de Sabá, como os emissários da Babilônia, vindo para um Estado-nação. Enfim, era tudo diferente. Agora, o reino dos céus não tem mais um centro operacional geográfico, físico, como havia antes. Agora o templo é no corpo dos crentes. A manifestação gloriosa de Deus se dá nos talentos, dons e frutos do Espírito na vida dos cristãos. As labaredas de fogo que se viram outrora no templo, agora se veem na cabeça dos discípulos por ocasião do Pentecostes. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra são alcançados e haveria encontros e colisões. Mas veja bem, vamos pensar no nosso mundo, no nosso tempo. Quem domina a língua inglesa tem a chave que abre as portas de comunicação para quase todos os países do mundo. Se isso não for suficiente, podemos pensar nessa revolucionária tecnologia de informação e comunicação que a internet nos trouxe. Podemos falar, ouvir, ler, escrever, ver, sermos vistos de qualquer ponto do mundo para qualquer outro ponto do mundo. A interconexão e interdependência do sistema monetário global é real e se estivermos conscientes dele ou não estivermos, essa realidade não muda. Câmbio, ações, dólares, e nós estamos falando disso tudo de uma forma global. E a tecnologia de transporte permite nos experimentar frutas de outras partes do mundo. Amigo, frutas, tipo morango no Brasil sendo vendido na Europa e conservando-se elas. Esse cenário todo possibilita um encontro com várias formas de pensamento diferentes. O mundo de fato, esse nosso, é plural, conectado onde as ideias circulam tanto como o dinheiro circula. Não existe por aqui uma religião estatal. Deus revelado em Jesus Cristo não é uma unanimidade, a Bíblia não é autoritativa para todo mundo e o cristianismo não é a religião oficial. Aliás, cristianismo não, né? Cristianismos. O primeiro confronto detectado aqui no texto que eu li é do cristianismo contra um exclusivismo.
Lendo o capítulo anterior, onde acontece o fato que dá origem ao episódio do capítulo 4, o que a gente acabou de ler, o sermão de Pedro deixa bem claro a identificação de Jesus com o Nazareno prometido com o Messias. E falar de Messias para a sua audiência, principalmente para a audiência judaica, já gera uma compreensão de algo que já estava previamente na cabeça deles. Ele usou magistralmente as referências das Escrituras sobre Jesus. E Pedro, é um sermão extraordinário, isso é verdade. Aquele sermão, ele diz que a ação salvadora do Messias era para todos os povos da terra. Amém, irmão? Nem amém. E muito menos irmãos, foi a reação dos judeus. Os judeus estavam esperando o Messias, isso é verdade, sim. Eles estavam esperando o libertador, sim, também. Ele estava esperando o libertador da opressão, sim, também. Mas ele viria sendo um ser singular e incomparável para livrar os judeus da opressão dos gentios. Entende? Eles estavam esperando o Messias, mas era só para eles. Era deles, para eles e contra os outros. Nem pensar em aparecer a partir deles para todos os outros, como Pedro falou. Esse não foi um encontro com outro pensamento. Isso foi uma colisão frontal. Mas a questão não para por aí. As afirmações de Pedro são de implicações seríssimas. Primeiro, sendo Jesus o Salvador universal, isso significa, obviamente, que todos compartilham do mesmo problema. Aliás, ele é o Salvador do mundo. Veja, se ele é o Salvador do mundo, o mundo todo tem um problema. Em um mundo plural, cheio de perspectivas e leituras diferentes, o cristianismo está afirmando, eu não disse que ele está sugerindo, ele está afirmando que o problema é maior e é um só, é de todos e é grande o suficiente para justificar uma intervenção externa. E isso nos leva para o ponto 2. Segundo, se Cristo veio ao mundo e veio para os judeus e romanos, judeus e gentios, é óbvio também que nenhum de nós é capaz de resolver o problema. Ele veio resolver o problema. O problema não é apenas universal. Ele é universal, ele é pandêmico e é um problema sem solução. Terceiro, ao apresentar apenas uma solução para o problema, externo, sobrenatural e pessoal, uma vez que Jesus veio ao mundo, o problema de todos é com uma pessoa só. É o nosso problema com Deus único, o Deus de Israel. Sim, o problema é com Ele. Portanto, é a ira dele que deve ser considerada, e não a raiva ensandecida e irracional dos deuses dos outros povos, nem a leitura do problema que eles fizeram, e muito menos a solução que eles apresentavam. Eu não posso deixar de mencionar as implicações políticas, administrativas dessa posição dos cristãos manifestada por Pedro. Veja bem, se dentro do Império Romano havia uma manifestação tão plural de ideias de mundo, absolutos e religiões, a despeito da religião da família imperial romana, fica muito claro que elas existiam e coexistiam e podiam se manifestar porque Roma assim permitia. Na sua forma de pensar o seu mundo, o mundo que Roma administrava, ela entendia ser melhor a coexistência e a manifestação de muitas religiões. Um exemplo disso é a forma como os evangelhos apresentam a liberdade de culto da própria religião judaica. Eles não podiam apenas a aplicação da pena de morte. Por isso Jesus foi levado a Pilatos. Que, como você bem pode notar na história, ele não se conformou em ser incomodado com uma questão meramente religiosa. Pilatos não entendeu aquilo, ele não tinha que resolver uma questão religiosa. Havia liberdade para as pessoas manifestarem sua religião. Pois bem, olha o que Pedro disse. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O Império Romano pensava em um mundo religioso plural, mas Pedro está falando, debaixo do guarda-chuva do Império de Ferro, de um problema universal, um Deus universal e uma exclusiva, única solução para o problema de todos. Uma contrariedade à política de Roma. Na verdade, os romanos permitiam e até estimulavam essa pluralidade.
Você pode ter seu Deus e acreditar no que você quiser e em quantos deuses você quiser. Se quiser achar que Jesus é Deus, de boa, tudo bem. Se quiser achar que Baal é um ser divino, tudo bem também. E o mesmo para Afrodite, Cronos, Thanos ou Zeus. O que você não pode é afirmar, e muito menos publicamente, que o imperador não é Deus. Já vimos essa história antes, não? E não foi à toa. Nabucodonosor não tinha nenhuma dificuldade em conviver com as crenças e em muitos dos deuses diferentes no seu império, sem problema nenhum. O que não podia ser questionada era a posição divina dele. Os seus súditos podiam se ajoelhar e parar para orar na hora que eles bem entendessem suas múltiplas religiosidades e os muitos deuses que tinha lá. O que não se pode é não se ajoelhar diante da estátua de ouro que representava ele. Aí sim a pessoa vai experimentar a penalidade máxima. O mesmo podemos dizer de Faraó. Dentro do Egito havia a representação de muitos deuses e a gente não vê nenhuma proibição de manifestação de culto. Porém, o que não se pode questionar é o sistema imposto pelo Faraó. Então vemos nessa lógica de Deus que ele começa esmagando um Deus na primeira praga e termina esmagando um outro Deus na última. E a última, quem morre, é a família de Faraó, sua descendência, a partir do seu primogênito. O texto diz, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Presença do Senhor. A palavra no texto é Kyrios. Ele é o Senhor a ser obedecido e acima de todos. Kyrios Jesus, e não Kyrios Kaiser ou Kyrios César no derivado. Problemático, não? Mas uma pergunta eu não posso deixar de fazer. Se era tão ofensivo, tão contracultural, tão perigoso, tão invasivo, tão desrespeitoso, enfim, tão ofensivo, por que tantas pessoas creram, tantas pessoas aceitaram e foram batizadas? Precisamos ouvir Jesus primeiro. Preste atenção nisso. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Vocês examinam as Escrituras, disse Jesus, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir para terem vida, vir a mim. O que Jesus está dizendo aqui? Vida eterna é um sonho universal e é um sonho possível. É isso que ele está dizendo. Mas só existe uma forma de realizar esse sonho. Ele. Mas ele não falou somente da vida eterna. Ele falou da vida de uma forma ampla, uma vida geral, a vida aqui e agora também. Escuta João 14,6. Eu sou, ele disse, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse que ele não é apenas a vida eterna, ele é a vida toda, ele é a fonte exclusiva da vida, ele é a vida. E ele disse, ele é o caminho, e disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Não há transposição, não há religião, ele está dizendo, não há transcendência. Em João capítulo 8, verso 58, ele fechou todas as outras portas de possibilidade. Em verdade eu te digo, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele está dizendo? Eu sou eterno. Eu sou o Criador do mundo e o mundo existe a partir da minha palavra. Eu existo antes de Abraão, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Jesus. Só isso. E é esse Jesus que nós temos. Então o que Pedro fez, ele não fez nada muito diferente quando ele fala assim, esse Jesus que vocês mataram é o único Salvador. Jesus falou essa frase. Pedro não está diminuindo e não está aumentando. Ele está apenas sendo coerente. Se ele vai pregar de Jesus, ele vai falar do que Jesus falou. Repito a frase. Jesus. Só isso. E é esse Jesus que nós temos. As tentativas de mudar o cristianismo e transformá-lo em uma forma adestrável, sem afirmações que podem soar ofensivas, dado o teor da superioridade do seu autor, na verdade são tentativas de mudar Cristo. Se o cristianismo perder a sua implicação de crer num Jesus vivo,
autoritativo, Criador dos céus e da terra, Criador de todos, parar de falar Pai Nosso que estás nos céus, parar de dizer venha o teu reino e parar de afirmar a supremacia do seu Cristo, o cristianismo não vai começar a se relacionar melhor com as outras religiões. O cristianismo vai deixar de existir e deixando ele de existir, tudo fica radical e inimaginavelmente pior. Existem coisas que eu e você precisamos considerar sobre isso. Não é a superioridade do cristianismo que gera o autoritarismo do qual os cristãos são acusados. Muito pelo contrário. É o contrário mesmo, é quando o cristianismo se reduz a uma ideia que ele cede a ser autoritário. Vou te explicar melhor e não posso deixar de fazer isso antes de sairmos daqui. Quando o cristianismo entende na superioridade da lógica de Cristo nas ideias de Cristo, quando o cristianismo entende na suprema perspectiva de salvação em Cristo Jesus e no infinito poder do seu Cristo, ele é capaz de, crendo na apresentação extraordinária das maravilhas de Deus por um mundo, apresentá-lo de forma a ter certeza de que o Evangelho do Reino, então, enquanto um conjunto de ideias bem organizadas e lógicas que apresentam a realidade da terra e do céu, nunca perderá um debate. Quando um cristão entra numa conversa com um não cristão e esse não cristão, vendo Cristo ser apresentado, não aceita Cristo, não é o cristianismo que recua, é a pessoa que se perde. Portanto, o cristianismo não precisa acender uma fogueira para ser aceito, ele não precisa estar sentado na cadeira de um presidente para ser aceito, ele não precisa impor a sua vontade para ser aceito, ele só precisa apresentar Cristo, porque apresentar Cristo com amor, amar as pessoas, respeitar as pessoas, inclusive na religiosidade dela, tratar as pessoas bem, sem esperar que ela concorde com a gente, é a maior argumentação que o cristianismo pode ter. E porque um cristão diz que, a despeito do que está acontecendo, sem forçar a barra, ele ainda é fortemente argumentativo e imbatível, porque Cristo é imbatível. Cristianismo é um conjunto de crenças a partir da fala de Cristo. O que enfraquece o cristianismo não é a apresentação de Cristo. O que enfraquece o cristianismo é a deturpação de Cristo. Te faço um apelo, um convite. O quanto de Cristo você não sabe. Tudo que de Cristo não é visto por você, não é crido, não é compreendido por você, é um Cristo diminuído. E anota essa frase: Cristo não colocou poder nas nossas palavras, Cristo colocou poder nas palavras dele. Eu creio, eu sei, eu tenho certeza, como Paulo falou, mas para eu crer, ter, saber, ter certeza e proclamar, eu preciso saber. Mas para que eu creia, eu tenha certeza e eu proclame, eu preciso estar fundamentado naquilo que Cristo falou. Eu quero te chamar a ter uma atitude neste momento, pegar seu telefone e aprofundar o seu código de crenças. E você pode fazer isso, por exemplo, pegando uma revista como essa. Eu sugiro essa aqui, Revista Esperança Novo Tempo, eu creio, porque vai dizer de princípios fundamentais da nossa crença. Você pode fazer isso ligando para a gente, falando conosco, a revista vai chegar até a sua casa e vai chegar de graça, mas a graça vai aprofundar você no conhecimento de Jesus Cristo. Tem um espacinho agora, um intervalinho, é o tempo de você pegar o telefone e ligar. A gente vai conversar muitas vezes aqui, mas eu quero conversar com você a partir do que você sabe também sobre o que Jesus Cristo falou sobre a sua vida.